Salve galera, tranquilidade? Já vou adiantar, assim como eu deixei lá no aplicativo. Os temas que nós vamos ver nessa aula de hoje, eles são importantíssimos para a prova da ESA. São temas que a ESA adora, tanto o ESA quanto o SpaceX, ok? Então, por mais que seja mais de um assunto, a gente vai ser bem pontual, a gente vai bater naquilo que no que eu já vi caindo na prova da ESA até hoje, ok? Então a gente vai falar hoje basicamente sobre, nesse emaranhado que trata da população brasileira, da dinâmica populacional brasileira. A gente vai falar dos movimentos de migração, vai falar do crescimento da população brasileira e do desenvolvimento. Beleza? A gente vai tocar nos assuntos que giram em torno disso daí, mais uma vez de forma bem pontual e bem pragmática. Beleza? Vamos nessa. Primeira questão da ocupação. Nas aulas de história, a gente viu desde lá do período colonial que a ocupação brasileira ela acontece a partir de 1530, correto? Até então a gente teve aquele período que a gente chama de pré-colonial, só tinha exploração de pau-brasil até então. A partir de 1530 a galera começa a vir para cá, de Portugal para cá, principalmente por causa das ameaças de invasão, principalmente dos franceses, e por causa da crise econômica no mercado de especiarias com as Índias. Então o Brasil ele começa a ser povoado a partir daquele momento. Depois a gente começa um processo de urbanização acontecendo bem rudimentar e bem pequeno acontecendo em Salvador, com a primeira cidade fundada, e um aumento no processo de urbanização a partir do século XVII, com a descoberta do ouro. Mas uma realidade que sempre foi presente nessa questão da ocupação do território brasileiro é essa questão de que a faixa litoral do Brasil até hoje é a parte do território mais habitada. Por quê? Porque a ocupação do território brasileiro ela começa a partir do litoral. Começa ali do Nordeste, veio descendo, Centro-Oeste, e ela tomou toda essa faixa litoral do Brasil. Então, até hoje, isso é uma realidade. Os territórios mais ao interior do Brasil, eles têm uma taxa de ocupação muito menor. Beleza? Coloquei aí no destaque para vocês. As áreas mais povoadas são o litoral e o centro-sul. Essa faixa da região centro-oeste, o sudeste principalmente, contendo a maior densidade demográfica, e parte da região sul. O Brasil ele é considerado um país muito populoso, porque nós temos mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos aproximadamente um pouco mais de 200 milhões de habitantes no Brasil atualmente. Mas o Brasil, embora ele seja muito populoso, ele é pouco povoado. Professor, como que é muito populoso e pouco povoado? É porque essa população ela não é bem distribuída por todo o território, como a gente consegue observar aqui nesse mapa. Repetindo a dinâmica que eu acabei de explicar. Maior concentração de pessoas na faixa litoral e uma concentração muito menor no interior do Brasil, principalmente na região norte. Beleza? Então, o Brasil, a gente diz que ele é pouco povoado por conta disso, por conta dessa má distribuição da população no território. A população do Brasil, ela cresceu muito rápido no período entre 1940 e 1970. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Mas a partir de 1970 até hoje, esse crescimento da população brasileira ele começa a diminuir a sua velocidade. Esse crescimento ele começa a ser mais lento. E a gente vai entender por quê. A gente vai falar agora rapidinho sobre a população economicamente ativa. Assunto bastante cobrado na ESA. O que seria a população economicamente ativa? De forma bem simples, você pode entender que é a galera que trabalha. A gente divide essa população economicamente ativa por faixa etária, ou seja, é a galera que está numa idade em que ela é disponível para o mercado de trabalho. No Brasil, em média, essa faixa etária ela vai dos 14 anos de idade até os 65 anos de idade. Aos 14 anos é quando o brasileiro, em média, ele começa a trabalhar, e os 65 anos é quando, em média, o brasileiro se aposenta. Então, essa faixa etária fora desse período, vamos dizer assim, quem tem menos de 14 anos e quem tem mais de 65 anos vai estar fora
dessa população economicamente ativa. Ok? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, tratando ainda de ocupação, lembrei agora. O Brasil ele é mais populoso na faixa litoral, como eu disse, e nos grandes centros, né, nas grandes cidades. Em consequência, né, por operação comutativa, na parte interior do Brasil, nas regiões mais ao interior do Brasil, você tem uma população menor e também nas pequenas cidades. Isso mesmo em estados com maior densidade demográfica, como por exemplo São Paulo. As grandes cidades de São Paulo, a capital e as maiores cidades de São Paulo, elas têm uma população menor em relação às cidades do interior, mesmo dentro do estado. Beleza? Só um detalhezinho. Voltando aqui para a população economicamente ativa. Aproximadamente 53% da população total do Brasil atualmente ela faz parte dessa população economicamente ativa. Embora seja uma maioria, não é um percentual lá tão grande, até porque se você for ver o contrário, 47% está fora dessa população economicamente ativa. Essa galera, como eu disse, que está fora do mercado de trabalho por questão de faixa etária. Beleza? Quando a gente fala de população economicamente ativa, a gente não fala só de quem está trabalhando, a gente fala de quem está em idade para trabalhar, independente se ele está desempregado ou não. É uma pessoa que está empregada ou à procura de emprego. Isso é uma população economicamente ativa. Beleza? Em contrapartida, a população economicamente inativa, como eu disse, é quem está fora dessa faixa etária de 14 a 65 anos. E a gente está falando aí fundamentalmente de crianças e idosos, a galera que não trabalha, ok? Um detalhe, a gente falou disso nas aulas de industrialização e eu me lembrei que eu não detalhei isso para vocês. Quando a gente fala de setor primário, setor secundário e setor terciário na produção e geração de empregos no Brasil, são desses setores que a gente está falando, galera. Se você ler a expressão setor primário de empregabilidade na prova da ESA, você vai entender que ele está falando do trabalho no campo. A galera que trabalha no campo. O setor primário é o trabalho no campo. Setor secundário seria a indústria. E o setor terciário, comércio e serviços. Ok? E a gente percebe aqui nesse gráfico que o setor terciário ele emprega a maior parte da população economicamente ativa do Brasil. O setor secundário, que é o setor da indústria, ele fica em terceiro nesse ranking. Ele ainda emprega pouco menos do que o campo, do que o setor primário. Beleza? Expectativa de vida. Expectativa de vida, você pode encontrar isso na prova como longevidade, esperança de vida ao nascer, expectativa de vida ao nascer. Isso é a mesma coisa. Beleza? O crescimento da expectativa de vida ele está relacionado a alguns fatores, como por exemplo, um maior acesso à água tratada de saneamento, ampliação da renda média da população, um maior acesso aos serviços de saúde, os avanços na medicina, um aumento da taxa de escolaridade que contribui para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. A expectativa de vida no Brasil, galera, ela aumentou muito de uns anos para cá, se você for ver proporcionalmente. A expectativa de vida na década de 20, por exemplo, ela não chegava aos 40 anos. A expectativa média de vida de 76 anos. É lógico que tem pessoas que vivem mais do que isso. Tem pessoas que vivem até os 80, até os 90, que passam dos 100. Mas, em geral, a média brasileira é uma expectativa de vida aí aproximadamente de 76, 77 anos de idade. Beleza? Em contrapartida, a expectativa de vida ela aumentou e a taxa de natalidade ela diminuiu. Tem nascido menos pessoas no Brasil de uns anos para cá. E isso causa um fenômeno que a gente costuma dizer que a população do Brasil ela vai deixando de ser jovem. Aliás, questão da ESA. Já sabe, se está em vermelho no slide, questão da ESA. A população jovem no Brasil ela vem diminuindo e a população idosa ela vem aumentando. Professor, então a gente tem mais velho do que jovem no Brasil? Ainda não, mas a gente está caminhando para isso. Beleza? O aumento da população idosa no Brasil ele tem sido proporcionalmente maior
ao aumento de outras faixas etárias. O crescimento dessa faixa etária, em porcentagem, ele tem sido maior de uns anos para cá. E a taxa de mortalidade, assim, né, também é uma questão de operação comutativa. Ao mesmo tempo que a expectativa de vida ela sobe, automaticamente isso quer dizer que a taxa de mortalidade ela diminuiu. Né? Se as pessoas estão vivendo mais, automaticamente é porque elas estão morrendo menos. Isso é óbvio. E junto com essa diminuição da taxa de mortalidade, a gente também tem uma diminuição, como eu disse, da taxa de fecundidade. Ou seja, tem nascido menos pessoas no Brasil. As pessoas têm tido menos filhos no Brasil hoje do que tinham há algumas décadas atrás. A professor tem uma vizinha que tem 6 filhos. Eu estou falando de forma geral. Tá, galera? É claro que tem casos isolados. Mas, de forma geral, a taxa de fecundidade da população brasileira, ela diminuiu. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico do que a gente chama de pirâmide etária da população brasileira. A gente percebe aqui, eu não sei se está dando para vocês enxergarem legal, a gente percebe aqui, nessa linha azul, era o que a gente chama de pirâmide etária na década de 90. A gente percebe aqui que na parte de baixo, essa pirâmide ela era mais larga e lá no topo ela vai se estreitando, ela vai se afunilando para cima. Né? Por quê? Porque a população até 14 anos de idade, olhando aqui no gráfico, ela era muito maior. E ela ia diminuindo em relação à população mais velha, quer dizer, ela ia diminuindo em relação a essa população mais nova. Aí a gente percebe que nos anos 2000, essa parte de baixo aqui na linha amarela, as duas linhas amarelas, essa pirâmide já começa a se estreitar. O número de pessoas, de habitantes no Brasil, nessa faixa etária até os 14 anos, ele dá uma diminuída. E aqui em cima, as linhas amarelas, elas dão uma largadinha. Né? O número de velho está aumentando. Aí a gente vem para os anos 2010, que é a linha vermelha, e a gente percebe que a base ela dá mais uma estreitada, ela diminui ainda mais. E lá em cima, ela dá mais uma alargada. Ou seja, a população mais jovem ela tem diminuído e a população mais velha ela tem aumentado. Professor, isso tem alguma coisa a ver com a reforma da Previdência? Tem tudo a ver com a reforma da Previdência. Isso aqui explica a necessidade de uma reforma da Previdência. A gente está tendo um aumento de pessoas que não contribuem, a gente está tendo um aumento de pessoas que são beneficiárias da Previdência e esse aumento ele tem sido maior proporcionalmente do que o número de pessoas que contribuem para a Previdência. Tem mais gente recebendo aposentadoria do que gente trabalhando e contribuindo? Não, não é isso. Mas a taxa de aumento, a taxa percentual de pessoas que têm se tornado beneficiárias da Previdência, ela aumenta mais rápido do que a taxa de pessoas que têm se tornado contribuintes. É por isso que a reforma da Previdência eu costumo dizer que ela é um mal necessário. Né? Gosto disso? Não, mas eu entendo a necessidade dela. Beleza? E esse gráfico explica de forma muito simples essa necessidade. A gente vê que essa população mais jovem, né, de crianças, ela vem diminuindo. E a população mais idosa, ela vem aumentando. Né? Daqui a uns 20, 30 anos, isso vai ser ainda maior. Né? Os velhos vão dominar o mundo. A gente vai ter que parar de construir shopping e voltar a construir praça com mesa de dama e para jogar buraco. Enfim. Isso foi muito preconceituoso, não repitam isso. Mas a população idosa ela vem aumentando proporcionalmente mais do que os mais jovens. Aqui eu trouxe para vocês um quadro, um gráfico, dessa diferença, essa mudança de expectativa de vida. A gente tinha aí no Brasil uma expectativa de vida que passava pouco dos 40 anos e a gente vê que ela foi aumentando com o passar do tempo. E a gente tem essa estimativa aqui, atual de 2020, 76 anos de expectativa de vida, expectativa média de vida. Como eu disse, isso é fruto da melhoria no sistema de saneamento, acesso à água tratada, os avanços na medicina, o melhor acesso à informação, isso também contribui, o melhor acesso à educação, que proporciona uma melhor qualidade de vida às pessoas, elas podem se cuidar melhor.
Então, isso tudo contribui para que essa expectativa de vida ela vá aumentando. E isso não é um fenômeno só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, galera. É que, de novo, a gente vai falar dessa questão da fecundidade. Quando a gente fala da fecundidade, repetindo, a gente está falando que menos crianças têm nascido, ou seja, menos mulheres têm engravidado. As mulheres têm engravidado menos, né? E essa questão das mulheres engravidarem menos, as mulheres terem menos filhos, isso está relacionado diretamente à maior participação das mulheres no mercado de trabalho. De novo, questão da ESA, né? Também está relacionado ao aumento dos métodos contraceptivos, né? Também na maior difusão de informações sobre prevenção de gravidez, as políticas também de defesa dos direitos das mulheres, os movimentos feministas que proporciona essa maior participação das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, elas não vivem mais aquela realidade de algumas décadas atrás que ela tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, essa é a função dela na sociedade. Isso acabou, pelo menos ideologicamente. Isso acabou. E as mulheres agora, elas têm uma carreira profissional, elas buscam uma carreira profissional, e a maternidade, vamos dizer que ela foi deixada um pouco de segundo plano, para segundo plano. Então, isso contribui diretamente para essa queda na diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. Falando rapidamente dessa população economicamente ativa no mercado de trabalho, a gente tem a relação das mulheres e dos homens, a diferença das mulheres e dos homens. O aumento da participação das mulheres na população economicamente ativa, ela vem sendo maior do que a da participação dos homens, embora os homens ainda sejam maioria no mercado de trabalho e ainda ganhem os maiores salários. Uma mulher, em média, no Brasil, ela ganha 70% do que um homem ganha para fazer as mesmas funções. Isso é contra a lei? Muito contra a lei, né? Mas até isso contribui para essa questão de as mulheres estarem entrando mais rapidamente no mercado de trabalho. Porque um patrão, ele prefere contratar uma mulher sabendo que ele, entre aspas, pode pagar menos para uma mulher, né? Poder ele não pode, isso é contra as leis trabalhistas. Mas a realidade é essa. E assim, é aquela questão, né, galera? A mulher ela devia aceitar essa situação? É óbvio que não, mas tem que trabalhar, né? Infelizmente a gente ainda vive essa realidade, essa desigualdade de sexos no Brasil. Mas como eu disse, os homens, a entrada dos homens no mercado de trabalho, ela proporcionalmente, né, em porcentagens, ela tem sido menor do que as mulheres, né? O aumento da entrada das mulheres, da participação das mulheres na população economicamente ativa, ele tem sido maior, esse aumento tem sido maior. A expectativa de vida das mulheres, ela também é superior à dos homens. As mulheres vivem em média, elas têm em média uma expectativa de vida aí beirando os 78, 79 anos, enquanto a dos homens muito mal passa dos 70, né? 70, 72 anos de idade. Os homens vivem menos do que as mulheres. As mulheres, elas se cuidam mais, cuidam mais da saúde. O envolvimento de homens com crimes violentos é muito maior do que das mulheres. Isso proporciona que os homens acabem morrendo mais cedo, né, do que as mulheres. Aí a gente tem uma questão, também aparece bastante na prova da ESA e da SpaceX, a SpaceX gosta bastante desse tema também, que é a transição demográfica. O que seria a transição demográfica? Essa transição demográfica ela vai acontecer quando a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade elas começam a cair juntas, né? Isso vai causar uma mudança no ritmo de crescimento populacional. No Brasil não, em geral, a gente tem 4 fases dessa transição demográfica. Na primeira fase, a gente vai ter uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Só que a natalidade ela vai ser superior à mortalidade, ou seja, vai nascer muita gente e vai morrer muita gente. Só que o número de pessoas que nascem ainda é superior ao número de pessoas que morrem. Então, isso não vou dizer que causa um certo equilíbrio no crescimento da população, mas a população ela ainda cresce bastante, mesmo com essa dinâmica. A gente teve essa realidade acontecendo, principalmente ali no início do século XX até a década de 1940. Aí você tinha condições de vida precárias, condições de saneamento precárias, condições de saúde muito precárias, né? O povo fazia muito filho, enfim. Então essa realidade ela é dessa época.
A gente vai ter depois a segunda fase dessa transição demográfica, que é quando a taxa de mortalidade, ela vai começar a cair e a taxa de natalidade ela continua crescendo. Ou seja, agora morrem menos pessoas, mas continua nascendo muita gente. O povo está morrendo menos, mas continuam fazendo muito filho. O que vai acontecer? A população vai crescer e muito. E vai crescer rápido, né? Esse crescimento rápido da população é o que a gente chama de crescimento vegetativo ou explosão demográfica. Ok? Você lê na prova e provavelmente você vai ler, porque isso cai bastante em prova. Crescimento vegetativo ou explosão demográfica, essas expressões elas se referem ao crescimento, ao aumento rápido da população, ao crescimento rápido da população. E isso foi uma realidade, principalmente no Brasil, entre os anos de 1940 e 1970. Esse período aí de 30 anos foi um período em que a população do Brasil cresceu muito rápido. O número de habitantes no Brasil explodiu para cima, né, vamos dizer assim. Isso foi redundante? Nem sei. Enfim. Aí a gente vai ter uma terceira fase, né? Uma terceira fase dessa transição demográfica, onde a taxa de natalidade ela para esse crescimento exacerbado, esse crescimento exagerado, e ela começa a diminuir junto com a taxa de mortalidade. Aí, aquele crescimento explosivo da população, ele dá uma segurada, dá uma diminuída. E conforme isso vai avançando, conforme a queda da taxa de natalidade, ela vai se intensificando junto com a queda de mortalidade, você continua tendo um crescimento da população, mas esse crescimento agora ele passa a ser mais lento. Isso vai acontecer no Brasil a partir da década de 70 e é o que acontece ainda hoje. Hoje no Brasil a gente está vivendo um momento de transição da terceira para a quarta fase da transição demográfica, né? Que é onde as taxas de mortalidade e de natalidade elas começam a se nivelar um pouco mais. Mas se nivelar, eu costumo dizer que se nivelam por baixo. A taxa de mortalidade ela cai muito e a taxa de natalidade também cai muito. E elas começam a se equiparar, começam a se equivaler. Isso é uma realidade nos países desenvolvidos. E o Brasil ele começa a caminhar para essa fase. Okay? Nessa dinâmica de transição demográfica, a gente tem o chamado bônus demográfico. O que seria esse bônus demográfico? O bônus demográfico ele vai acontecer quando a gente tem essa faixa etária, essas faixas etárias que não fazem parte da população economicamente ativa, lembrando que a gente está se referindo a crianças e idosos, quando o peso dessa população na economia do país ele é menor do que o peso da população economicamente ativa. Como assim, professor? Lembra que eu disse que o número de beneficiários ele aumenta mais rápido do que o número de contribuintes? Pois é, no Brasil, o número de contribuintes ele ainda tem aumentado rápido. Por mais que ainda seja menor hoje do que o número de beneficiários, mas ele também aumenta. Então, essa população economicamente ativa, ela tem um peso maior na economia do país. O que essa galera que trabalha gera para a economia do país tem um peso muito maior do que a população economicamente inativa, vamos dizer, usufrui. Porque a criança não trabalha, mas ela gera gastos. Um idoso não trabalha, mas ele gera gastos. Entendeu? Então vamos dizer, a população economicamente inativa, ela gera despesas à economia. Essas despesas elas são pagas pela galera que trabalha. Só que esse peso econômico da galera que trabalha, ele consegue ser superior a essas despesas da galera que não trabalha. Beleza? E a gente ainda tem no Brasil um maior número de pessoas, obviamente, nessa faixa etária de população economicamente ativa, né? Aquela faixa etária entre 14 e 65 anos, como a gente viu naquela pirâmide demográfica, né? Que ela começa estreita, ela começa num certo ponto, ela dá uma largadinha e depois vai se afunilando. Então essa faixa etária dos mais jovens, né? De 14 aos 25, 14 aos 30, 14 aos 40 anos, ela ainda é maioria na população brasileira. Aí a gente tem essa questão da razão de dependência.
Razão de dependência dos grupos fora do mercado de trabalho, que seria exatamente isso, né? Esse grupo que gera despesas à economia do país. Ela vai se tornar dependente do trabalho, da produção do trabalho da população economicamente ativa. Até a década de 80, essa razão de dependência ela era muito grande. Depois da década de 80, isso passou a diminuir no Brasil, porque, como eu acabei de explicar, a população economicamente ativa ela cresceu muito. A população que trabalha no Brasil ela cresceu muito, ela passou a se tornar maioria a partir da década de 80. Então, essa razão de dependência ela diminuiu. Ok? Aqui a gente tem um gráfico que explica de forma visual essa transição demográfica. Vem aqui, a taxa de natalidade ela vem se mantendo até a fase 2. A partir da fase 3, ela vem caindo. Enquanto a taxa de mortalidade, até a fase 1, embora ainda menor, ela vem se mantendo quase que junto com a taxa de natalidade. Mas quando ela cai, aqui é a linha azul, a linha vermelha da taxa de natalidade ela mantém. Quando chega aqui na terceira fase, a taxa de natalidade ela começa a cair. E quando chega na quarta fase, as duas aqui elas estão praticamente no mesmo nível, só que lá embaixo. Em contrapartida, o crescimento da população ele vem acompanhando essa dinâmica da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo, o crescimento demográfico, ele vem se mantendo, e quando a taxa de mortalidade cai e a taxa de natalidade se mantém lá em cima, aqui a gente tem um aumento nessa linha pontilhada, a gente tem um aumento no crescimento da população. E esse aumento ele começa a declinar junto com a taxa de natalidade. A taxa de natalidade cai, o aumento da população ele também cai. Ok? Rapidinho, IDH. O IDH ele é utilizado basicamente para medir a qualidade de vida da população de determinada região. Além do IDH, a gente tem também o coeficiente Gini, mas eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não me lembro, de todos esses anos nessa indústria vital, eu não me lembro de ter visto coeficiente Gini na ESA. Nem na SpaceX, para ser sincero, eu me lembro de ter visto. Já vi no colégio naval. Na ESA eu não me lembro de ter visto, então por isso a gente não vai falar dele. O coeficiente Gini ele mede a desigualdade de renda da população. O IDH, galera, assim como a gente tinha aquela santa trindade na urbanização, né? Êxodo rural, industrialização, urbanização, a gente também tem uma trindade no IDH. O IDH ele é medido a partir de 3 fatores: longevidade, educação e renda. Ok? Longevidade, educação e renda. O que seria longevidade? Expectativa de vida. Falando de educação, a gente está se referindo ao acesso à educação. E a renda, ao nível de renda da população. Ok? Então, o IDH é medido através de expectativa de vida, ou seja, longevidade, acesso à educação e a renda da população. Questão da ESA. Tranquilo? O IDH ele tem uma escala, né? Se você mede alguma coisa, você precisa de uma escala para poder classificar essa medida. Os países que têm o IDH com menos de 0,5, né? O IDH ele é medido de 0 a 1. Os países que têm o IDH abaixo de 0,5 são considerados países com IDH baixo. Os países com IDH de 0,5 até 0,7, eles são países considerados com IDH médio. Países com IDH de 0,7 até 0,8, IDH alto. E acima de 0,8, IDH muito alto. Beleza? Aí a gente está falando dos chamados países de primeiro mundo, né? A Noruega é o país que tem o maior IDH atualmente. Rapidinho, tema importantíssimo: migração. Uma diferença fonética, né, gramatical aí que as pessoas costumam confundir muito. Imigração e emigração. Imigração, galera, é quando uma pessoa vem de fora para dentro. Quando o estrangeiro vem para o Brasil. Quando um português vem para o Brasil. Ele é um
imigrante. Agora, quando um brasileiro vai para Portugal, ele é um emigrante. Beleza? Imigrante, fora para dentro. Emigrante, dentro para fora. Migração é um movimento dentro do território. Se uma pessoa sai do Nordeste e vem para o Sudeste, ela praticou a migração. Beleza? O Nordeste, já que eu citei, o Nordeste é a maior área de repulsão do Brasil. O que seria a área de repulsão? Seria o local de onde mais saem pessoas, de onde mais saem imigrantes. Beleza? Por que o Nordeste é a maior área de repulsão? A galera sai do Nordeste, né, para outras regiões, principalmente para o Sudeste, pelos seguintes fatores, né? Em busca de trabalho, em busca de melhores condições de trabalho, por causa da seca, né? O desenvolvimento industrial, a gente vai lembrar do êxodo rural que a gente falou na aula passada, o desenvolvimento industrial ele também causou essa saída da galera do Nordeste, principalmente para o Sudeste. A ampliação da fronteira agrícola, agora a gente sai um pouco do Nordeste e passa mais para o Centro-Oeste e para o Norte. A ampliação da fronteira agrícola ela vai causar essa migração. A integração dos transportes ela facilita essa migração de uma região para outra, beleza? E uma questão da ESA também. A partir dos anos 90, o movimento migratório do Sudeste para o Sudeste, ele vai diminuir. Por que ele vai diminuir, professor? Lembra da questão da concentração das indústrias no Sudeste e depois essas indústrias elas passam a mudar para outras regiões porque ficar no Sudeste acabou se tornando muito caro? A gente falou na semana passada também que a questão da metropolização e desmetropolização também tem a ver com isso. A grande concentração nas metrópoles ela começa a diminuir porque o trabalhador ele vai atrás dessas indústrias. Esse movimento migratório ele diminui pela mesma razão. Esse mesmo movimento de saída dos postos de trabalho dos grandes centros e maior distribuição desses postos de trabalho para outras regiões vai levando o trabalhador junto. Então isso começa a acontecer principalmente a partir da década de 90. Então esse movimento migratório para o Sudeste ele começa a diminuir. Ele ainda é o maior do Brasil, as pessoas vêm muito mais para o Sudeste do que para outras regiões, mas essa concentração ela começa a diminuir e começa a se espalhar para outras regiões do Brasil, beleza? Isso aqui é importante demais. Tipos de migração. De forma muito simples. Isso aqui não é difícil de vocês entenderem. Êxodo rural, a gente já falou, é a migração do campo para as cidades, campo para as áreas urbanas. Migração sazonal. A migração sazonal, gente, ela vai acontecer de acordo com a época do ano. Vocês podem encontrar que ela acontece de acordo com a estação do ano, também está correto. Ela é muito comum em áreas rurais, beleza? O que acontece? Por exemplo, em determinada época do ano, é a época propícia, é a melhor época para plantar, sei lá, algodão. Então o que o trabalhador ele vai fazer? Ele vai migrar para aquela região, naquela época do ano, para poder plantar algodão. Acabando aquela época, em outra época do ano, passando o tempo, em outra região vai ser a época propícia para plantar feijão. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sair daquela região onde ele plantou algodão e vai mudar para a região para poder plantar feijão. Entenderam? Migração sazonal, ela acontece por essa motivação. O trabalhador ele vai mudando de lugar de acordo com a época do ano, por causa das atividades de trabalho. Por isso que isso é muito mais comum na área rural. Eu costumava usar para lembrar, isso foi uma coisa que o meu professor no ensino médio não, no segundo ano, porque foi o único ano do ensino médio que eu tive geografia no colégio. Escola Pública Governo Sérgio Cabral. Enfim, professor Danilo, me lembro dele até hoje. Ele dizia pra gente lembrar, quando falasse de migração sazonal, lembrar dos pássaros. A galera mais antiga, mais velha, que lembra disso dos desenhos. Os pássaros que voam para o sul no inverno. A migração dos pássaros ela acontece de acordo com a estação do ano. A migração sazonal ela é a mesma coisa. E o que é transumância, professor? Já li isso em algumas questões e não sei o que é transumância. Transumância é a mesma coisa que migração sazonal. É só um nome chique, mas é a mesma coisa. Beleza? Migração sazonal, transumância, mesma coisa.
E a migração pendular? Lembra que a gente já falou vagamente disso em algumas outras aulas. A migração pendular, ela vai acontecer, galera, naquele movimento em que o trabalhador, ele mora na periferia e trabalha no centro. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair de casa de manhã, vai para o centro trabalhar e à noite ele volta para casa. Esse movimento de sair da periferia de manhã para o centro e voltar para casa à noite é o que a gente chama de migração pendular, ou movimento pendular, ou deslocamento pendular. Dá no mesmo. Beleza? É o que forma aquilo que a gente chama de cidade dormitório. Por quê? Porque o cara só vive na cidade dele, só fica na cidade dele para dormir. Né? Ele passa o dia, as horas úteis do dia dele todas fora da região onde ele mora. Beleza? Isso é muito mais comum nas áreas urbanas, né? E principalmente nas regiões metropolitanas. Né? Por exemplo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas muita gente que mora em Nova Iguaçu trabalha no centro do Rio. Então ele sai da região onde ele mora, mesmo dentro da mesma região metropolitana, mas ele sai da cidade onde ele mora para trabalhar no centro e volta à noite. Beleza? Isso é migração pendular. Então, galera, de forma bem sucinta, vocês vão ver que a prova da ESA, ela não tem nada além disso. É um assunto, por regra, extenso, mas a ESA ela é muito pontual nas coisas que ela cobra sobre esses assuntos na prova. Ela é muito metódica, ela sempre cobra as mesmas coisas. Beleza? Então, por hoje é isso, galera. Gravei mais essa aula por questão de segurança. Tranquilo? Até daqui a pouco.